Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Dani Dalcin Benedetti, eu sou formada em psicologia e estou fazendo pós-graduação em marketing, então eu acabo falando sobre os dois assuntos. Hoje, nesse vídeo, você vai ver, eu vou falar sobre produtividade, né? Então, eu vou falar como ter um dia muito produtivo. Então, vamos lá. Para você saber como ter um dia hiperprodutivo, muito produtivo, é importante que você saiba a diferença de duas coisas. A gente tem algumas tarefas que elas são tarefas de produtividade, que elas vão te levar ao seu objetivo, aonde você quer chegar. E nessas tarefas a gente tem duas opções e também tem as tarefas de ocupação, que também temos duas. E aí eu vou explicar para vocês aqui, vou fazer uns desenhos para vocês entenderem como é que ela funciona. As tarefas de produtividade, então, ó, vou colocar aqui P de produtividade. Que nem eu falei, elas se dividem em duas, que são aquelas tarefas assim. Sabe quando você tem alguma coisa para fazer e você tem um prazo para fazer? Então, a gente tem uma das duas tarefas, é a tarefa que a gente chama de ufa. Nossa, eu entreguei no prazo. Nossa, isso aqui tá ótimo. Eu entreguei no prazo, mas eu entreguei em cima da hora, ou eu acabei deixando um dia para entregar, ou fica aquela tensão, sabe? Nossa, eu preciso entregar e não estou conseguindo fazer, e não estou conseguindo fazer. Então, sempre ela não tem margem, né? Uma tarefa sem margem. Então, vamos colocar aqui só para vocês entenderem que é uma tarefa sem margem. Eu vou pegar o jeito desse negócio, vocês vão ver. Sem margem, né? Então, ela não tem margem para acontecer. Tá? É assim, você não consegue finalizar ela com margem. Por isso que ela é uma tarefa de quando você termina, ela é assim, acabei. E seria uma tarefa, né, uma obrigação ali, que você faria, se você tivesse com margem, você teria uma tarefa, que aí é a nossa aqui, que é terminei, consegui entregar no prazo, tenho margem, consegui até entregar antes do prazo, já consigo pensar em outras tarefas, consigo adiantar outras coisas, né? Então, a gente tem dois tipos de tarefa aqui, que é a de UFA, que é a sem margem, e a de IE, que é com margem, né? Então, aqui é com margem. Será que acho que eu consigo escrever aqui também, ó, gente. Tá? Então, produtividade, que são as tarefas de UFA, que são as sem margem, e as produtividades IE, que são com margem. Então, deu para entender? Muitas vezes a gente acaba fazendo essas tarefas de produtividade sem margem. A maioria das vezes é assim, né? Então, a gente fica ali apagando fogo, né? Seja você seja empreendedor ou você seja um colaborador de alguma empresa, a gente sempre acaba ficando naquela produtividade sem margem. É uma coisa que você precisa fazer, vai te levar a um objetivo que você quer, só que ela não tem margem, né? E você, assim, isso gera o quê? Gera ansiedade, pode gerar síndrome de burnout, depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, pode gerar síndrome do pânico, gera, sabe, assim, um monte de... pode gerar uma hipertensão, né, por conta da ansiedade, tal, estresse, porque você acaba sempre estando ali no limite, né? Sempre no limite, no limite, no limite. E outra, você vai se sentindo mal, você vai se sentindo, não faço meu trabalho direito, estou sempre apagando fogo, sou incompetente, né? Deveria fazer, não consigo fazer. Tem que ficar mais tempo no trabalho, muitas vezes você não é remunerado para isso, e você tem que acabar ficando porque você não finalizou, né? Então, esses são os dois tipos de tarefas de produtividade. Lembrando que a tarefa de produtividade, ela vai te levar a algum lugar, ela vai te levar ao seu objetivo. Já as tarefas de obrigação, a gente também divide elas em duas, que são as tarefas que são obrigatórias mesmo, você não consegue terceirizar, e as que são dispensáveis. Você consegue terceirizar elas. Então, as obrigatórias, a gente pode falar que são aquelas assim que a gente precisa fazer, que não tem jeito, a gente que tem que fazer, né? A gente não consegue terceirizar elas, mas elas são obrigatórias e não vão te levar a lugar nenhum. É algo que você precisa fazer quase que todo dia. Então, um exemplo que eu
gosto de dar, assim, em casa, por exemplo, que nem se você que cuida das coisas da casa, então, lavar roupa, lavar louça, são tarefas que é quase todos os dias que você precisa fazer comida, se organizar, né, limpar a casa, ou levar os filhos para a escola. Então, são tarefas que você não consegue terceirizar elas, né? E você precisa fazer, né? As dispensáveis, o próprio nome já diz, você consegue terceirizar elas, você consegue ver que você não precisa fazer elas, que você consegue terceirizar elas e que não vai fazer falta nenhuma ali no seu dia a dia, né, para você fazer. Então, é muito mais fácil você virar e falar os nãos quando alguém te pede alguma coisa, porque aí você já sabe exatamente qual tarefa que vai te levar para onde você quer e as tarefas que não vão te levar aonde você quer, né? Então é muito importante para você ter um dia hiperprodutivo saber essas, digamos, 4 tarefas, né? Então a de produtividade que é a UFA, sem margem, a IE com margem, as de obrigação que são dispensáveis e as obrigatórias mesmo. Aqui, deixa eu apagar. Eu não sei como apaga. Aqui, acho que é aqui. Isso aí. Então tá. E aí, será que é um por um? E aí, depois que você já tem essa noção, eu vou explicar para vocês como é que a gente tem algumas. Droga. A gente tem. Aqui, volta. Texto. A gente tem a pirâmide das pessoas que são hiperprodutivas, né, muito produtivas, e a pirâmide que as pessoas procrastinadoras. E é legal eu explicar para vocês, posso fazer um vídeo também mais detalhado falando sobre a procrastinação, que é assim, procrastinar não é ser preguiçoso. O procrastinador, ele quer fazer as coisas, inclusive ele faz bastante coisa. É aquela pessoa que acaba o dia e fala, caramba, meu dia precisava ter mais do que 24 horas, a minha semana precisava ter mais do que 7 dias, né? Meu mês precisava ter mais do que 30 dias, né? E, então, a pessoa, ela sempre está ali correndo atrás do rabo dela, essa é a expressão verdadeira mesmo, está sempre apagando fogo. Só que o que acontece? Ela foca nas tarefas de obrigação e dispensáveis. Então, ela não acaba não focando nas tarefas que vão levar ela para o objetivo dela. Então, aqui, ó, eu vou fazer aqui uma pirâmide que vai. Ah, não, acho que tem aqui, ó. Deixa eu ver. Muito bem. Já tô gostando desse negócio, tô entendendo ele. Então, aqui, ó. Essa daqui é a pirâmide do procrastinador. Então, o que acontece? Ele tem essas 4 tarefas que ele faz. Peraí. É mais ou menos assim. Então, aqui são as tarefas dispensáveis, porque muitas vezes ele não consegue falar não. Ele não sabe falar não, ele não sabe virar para as pessoas e falar, não, eu não posso. Ele tem medo, ele acha que as pessoas não vão gostar dele, ele fica com dó, quer ajudar os amigos de trabalho. Muitas vezes, se é um líder, tem a síndrome do polvo, se vocês quiserem, depois eu também faço um vídeo. Olha, vão colocando aqui no comentário, tudo que vocês querem que eu faça vídeo, eu vou fazendo para vocês. Então, ele acaba pegando muitas tarefas, então ele faz muita coisa. O procrastinador, ele faz, ele trabalha. Já o preguiçoso, ele não tem vontade de fazer nada. Ele não vai fazer nada, ele não tem interesse em fazer nada, e ele fica mesmo o dia inteiro enrolando, tá? Mas o procrastinador, não. Ele tem tanta coisa para fazer que aquilo gera muita ansiedade para ele. E ele não sabe por onde começar. Então, muitas vezes, ele acaba começando ali meio tortamente, né? Então, ele vai acabando fazendo um monte de coisa que, no final do dia, acaba que ele não conseguiu fazer o que ele realmente precisava fazer. Aí, aqui, ó, tem as tarefas de ocupação. Então, vocês podem ver que o procrastinador, o que ele faz? Ele tem muitas tarefas dispensáveis, muitas tarefas de ocupação. Aqui são as tarefas com margem. Não, sem margem, desculpa. Sem margem. Então, aqui são as tarefas sem margem, né? Que ele não tem margem para fazer essas tarefas. E pouquinha coisa que ele faz com as tarefas com margem, porque ele está correndo tanto atrás do rabo dele
que ele, tarefas, nem sei se o YouTube bloqueia essas falas, mas acho que não. Tarefas com margem. Que as tarefas com margem, elas são, assim, poucas. Então, por isso que dá essa sensação de sempre estar apagando fogo, sempre estar atrasado. E realmente você está, né? Sempre está, assim, trabalha, trabalha, trabalha e não chega no seu objetivo. Então, o que que acontece? A pessoa, ela acaba tendo muito esforço, né? Assim, se a gente pôr numa, numa tabelinha assim, então ela acaba tendo muito esforço. Eu gosto de colocar tudo simétrico. Filha de arquiteto, esposa de designer, de publicitária, é difícil, viu? Então ela acaba tendo muito esforço, né, aqui, para pouco resultado. Porque, gente, lembrando, ela tá fazendo muitas tarefas dispensáveis que dava para ela, como o próprio nome diz, dispensar. Ela faz muitas tarefas de ocupação que não vão levar ela a lugar nenhum, mas elas precisam fazer ali. E ela faz poucas tarefas sem margem, que já está levando ela a algum lugar, mas ainda gera aquela ansiedade, porque está sem margem as tarefas, e pouquíssimas tarefas com margem, que é aquela que ela deveria estar brilhando, né? Assim, tá vibrando, e só que tão pouquinho, e o resto tá sugando tanto ela que ela não consegue pensar em tudo isso. Tá? Então, assim, aqui, tá, vou até colocar aqui para vocês, para ficar registrado. Então, é aqui, ó, muito esforço, né? Muito esforço para pouco resultado. Resultado. Essa é a tabela da pessoa que procrastina, né? Da pessoa que não sabe aonde ela quer chegar. Então, é exatamente isso, gente. Aí, agora, eu vou... Ai, que legal, dá para ir para baixo. Agora eu vou mostrar para vocês como é que é da pessoa super produtiva. Então, a gente tem aqui a pirâmide. Aí, como é que é isso daqui? Ela é basicamente assim, ó. Até mais aqui para cima. Deixa eu voltar aqui. Tá. Tá. Né? Então, ela é uma pirâmide que vocês podem ver que ela só tem 3 partes, sendo que aqui as tarefas de produção com margem. Isso traz uma autoestima que você não tem ideia. Você se sente competente, você se sente que está realizando. Se você trabalha para alguma empresa, você vai ver que seus chefes eles vão começar a te elogiar. Eu tenho clientes que eles já estão tendo promoção de 2 meses de consultoria comigo. Por quê? Porque eles entenderam isso, entenderam esse sistema, entenderam o que eles estavam fazendo de errado, começaram a usar este método aqui e começaram a ter retorno e ter ter muito, assim, produzir muito no trabalho, né? E aí, nossa senhora, você tem que ver a diferença. Estão recebendo promoção e tudo. Aqui é a produção sem margem, que assim, uma outra pode ser que aconteça, somente aquelas coisas meio que aparecem de supetão, sabe? Só que você está tão organizado que você consegue fazer. Mesmo que seja sem margem, ela não vai te gerar muito estresse, porque tá tudo meio organizado. O problema é quando tudo é desorganizado, né? E aqui as tarefas de obrigação, tá? Que não são as dispensáveis. Você pode perceber que aqui nem tem as dispensáveis. Por quê? Eu já estou contando que você dispensou, né? Para mim tá óbvio que você dispensou, né? São terceirizáveis, então você tem que dispensar. Aí aqui a gente entra num método muito legal, que é o 20-80. Então aqui, ó, o esforço é 20%, 20%, cadê? De esforço. Então, você se esforça pouco, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, esforço pouco. Então, você vê que, ó, aí ela vai já diminuir aqui, ó. Para
80% de resultado. Sim, é aqui que está a famosa 80-20. Para 20% de resultado. 80% de resultado. 80% de resultado. Deu para entender? Então, assim, nessas... Ai, não entendi porque ficou piquitiquinho assim, não. Não gostei. Vou aumentar aqui. Pronto. Resultado. Tá? Então, ó, você vai ter 20... Ó, então, essa é a famosa 20-80, que são 20% de esforço para 80% de resultado. Tá bom? Então, deu para entender? Vou fazer um resumidão aqui para vocês entenderem. Então, é assim, a gente tem dois tipos de tarefa, e dentro desses dois tipos de tarefa, tem mais dois subtipos. Então, que nem a produtividade e de obrigação. A produtividade tem as tarefas UFA, que são as sem margem, e as tarefas YES, que são com margem. As de obrigação são as obrigatórias, que você tem que fazer, não dá para você dispensar elas, e as dispensáveis, que você vai terceirizar. Uma pessoa que é procrastinadora, ela tem esse tipo de tabela. Então, ela tem tarefas dispensáveis que ela acaba fazendo por dó, porque quer ajudar os colegas de trabalho, uma série de coisas. E as tarefas de ocupação também é grande. As tarefas sem margem também é grande. E as tarefas com margem é muito pequena. Então, aqui a pessoa é ao contrário. Ela tem muito esforço para pouco resultado. Isso aqui gera muito estresse, muita ansiedade. Já a pessoa produtiva, o que ela vai ter? Ela vai ter esse tipo de pirâmide. Então, ela vai ter uma tarefas de produção com margem, tarefas de produção sem margem, um pouquinho, né? Porque são coisas que acontecem no dia a dia mesmo e não dá para evitar, né? Assim, foge do controle dela, mas tudo bem, porque você vai ter tempo para fazer essas tarefas e não vai ser tão, vai gerar tanta ansiedade. E as tarefas de obrigação, que, né, já estão obrigações. Lembrando que as dispensáveis não estão aqui. E aqui é o famoso 20-80, que é 20% de esforço e 80% de resultado. Isso aqui te gera um alívio, te gera chegar mais próximo do seu resultado, da onde você quer chegar, dos seus objetivos. Você vai chegar, por exemplo, se você tinha planejado chegar em 5 anos na sua meta, te garanto que em 2 anos e meio você chega, tá? É surpreendente fazer isso. Coloca em prática e depois me fala aqui o que você achou. Mas antes de acabar esse vídeo, por favor, se você gostou do conteúdo, comente, curte, compartilha, que eu brinco que são os 3 Czinhos, né? E eu quero saber a sua opinião, o que você achou, o que você gostaria de saber aqui no nosso canal. Gente, é isso. Um beijo e até mais. Tchau!